7h48, Dr. Robson Góes, médico veterinário, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Qual é a importância da castração em cães e gatos? Marcos, a primeira importância que existe na castração de cães e gatos é a questão do controle populacional, principalmente quanto à questão do abandono de animais. Hoje observa-se em todas as cidades por onde andamos, em todos os locais por onde andamos, a grande quantidade de animais abandonados nas ruas. E isso daí nada mais é do que uma característica da produção, da reprodução indiscriminada desses animais. Aí tanto por parte dos animais que estão já na rua, como também dos animais que estão dentro dos domicílios e que os seus responsáveis não têm os cuidados quanto à reprodução, e esses animais entram no cio, se reproduzem, vão parir e não tem esses filhotes onde ser colocados dentro dos domicílios ou adotados, e as pessoas colocam eles nas ruas. Então acredito eu que a principal importância coletiva, que aí vai interferir também quanto à questão dos seres humanos, dos convívios, dos riscos desses animais serem atropelados, mortos, envenenados, é a questão da castração desses animais para diminuir a reprodução e, consequentemente, o abandono de animais. Mas, quanto à questão individual de cada animal, tanto serve isso para fêmeas, como serve para machos, e felinos e cães e gatos, Para as fêmeas, qual a principal importância para as fêmeas? Aí é diminuir o risco de câncer de mama, já que se você castrar até o primeiro cio, vai aí ter uma diminuição em torno de 90% do aparecimento de câncer de mama. A questão de infecções uterinas. Nessas infecções uterinas a gente tem aí principalmente a piometra, que seria pus dentro do útero, que pode levar essas fêmeas a óbito. Os partos distóxicos, os animais, principalmente em gatas, isso acontece, que não conseguem parir e, consequentemente, a pessoa tem de fazer a cesariana, e quando não se faz a cesariana, muitas vezes esses animais ficam com fetos enfisematosos ou mumificados dentro do útero e podem ir a óbito. Outra questão são as gestações psicológicas, que em cadela tem aí mais comum, onde a cadela pensa que está prenha em virtude do aumento de hormônios que acontecem e desenvolve aí leite na glândula mamária, desenvolve toda uma característica que está aí gestante. Outro problema que existe são os tumores de ovário, ovário, tumor de útero, que é muito comum também em cadelas e que é preocupante, já que esses tumores podem acarretar a morte do animal, principalmente por metástase. Nos machos, Marcos, a gente se preocupa com a delimitação de território. Os machos, eles saem urinando em determinados locais para dizer ali que aquele território é dele. É uma característica que existe do macho que não é castrado. Outra característica do macho que vai apresentar outra vantagem de castrar é a questão de tumores de testículo, principalmente tumor de célula de Sertoli, e a questão da hiperplasia prostática benigna, que seria a testosterona muito produzida nos testículos. Ela vai aumentar a próstata, fazendo com que esse animal tenha dificuldade de defecar, dificuldade de urinar. Quando tem dificuldade de defecar, ele pode propiciar o animal a ter um quadro de hérnia perianal. A outra vantagem também são a questão dos tumores de próstata, que aí não seria a hiperplasia prostática, mas um tumor de próstata mesmo, e que quando você faz a remoção, a orquiectomia, que é a remoção dos testículos
da bolsa escrotal, você vai tirar ali a produção desses hormônios e, consequentemente, por si só, vai resolver ali a hiperplasia prostática benigna, que a próstata vai evoluir e resolver esse problema, essa patologia. Nas fêmeas, no macho é a orquiectomia, na fêmea aí é a esterectomia, tá? Desse animal, que é quando você a ovário-esterectomia, que você retira ali os ovários e o útero. Hoje em dia tem algumas vertentes na veterinária onde não orienta mais você a tirar os ovários, já que os ovários é responsável por regular toda a parte hormonal também desse animal, né? Você retiraria só o útero. Mas aí é uma vertente, vai de acordo com cada profissional, né, cada linha de estudo. Eu particularmente oriento a remoção de ovário e de útero. E isso daí vai evoluir com o avançar da medicina veterinária. E outra, a importância também que existe, Marcos, é a questão das fugas, né? Por último, as fugas para reprodução. Tanto aí as fêmeas querem fugir para se reproduzir, como os machos também sentem os hormônios exalados aí pelas fêmeas e também tentam fugir e passam 2, 3 dias fora de casa se reproduzindo, chegam brigados, mordidos, todo com escoriações. E isso daí não é uma característica desejável, que ninguém quer que seu animal fuja e passe aí 2, 3 dias fora de casa, correndo o risco de ser atropelado, de ser acidentado. Isso aí são as preocupações. Então isso aí são as vantagens das castrações. As desvantagens, né? Aí claro que você sempre gosta de me perguntar essas coisas, né? Isso, né? Existem desvantagens? Existem sim. As desvantagens, o animal ele vai engordar mais, em virtude de não querer mais caminhar para tentar pastorear, para tentar proteger a casa, vai ficar com essa letargia, consequentemente pratica menos exercício e consequentemente engorda mais. Vai ter aí a ausência dos hormônios, né? Nos machos da testosterona, e das fêmeas aí os estrógenos, a progesterona, vários outros hormônios que também atuam na regulação, principalmente nos processos inflamatórios, né? A outra desvantagem que esse animal, por ficar mais letárgico, consequentemente a gente fica achando que ele está dormindo mais, aí é uma questão comportamental. Vai ficar um animal teoricamente mais dócil, vai sim. Vai ficar um animal teoricamente mais domiciliado, vai sim. Vai ficar um animal teoricamente menos delimitador de território, vai sim. Por que eu digo teoricamente? Ele perde o apetite sexual também? Isso, perde o apetite, ele perde o libido. Por que eu digo teoricamente? Porque eu conheço animais que foram castrados e continuaram delimitando o território, né, principalmente gatos. Por quê? Porque o gato, ele, quando é castrado, que ele perde o libido, mas ele ainda fica com a característica de territorialização. Ele ainda fica delimitando o território dele, no sentido de dizer que, como se ele fosse ciumento, no sentido de dizer que aquela área ali é dele. Por isso que eu digo teoricamente, porque a castração, ela resolve todos esses problemas que eu citei, mas a gente não pode garantir que isso irá acontecer em todos os animais. Por isso que a gente eu gosto sempre de frisar que, teoricamente, ele vai acabar com a territorialização, com as fugas, né, com essa característica de tentar acasalar, né, aquela característica de tentar cruzar com a fêmea. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, né? Ouvindo quer saber o seguinte: pergunta ao Dr. Robson, quando o cachorro não cruza, mesmo assim corre o risco de dar doença? Corre sim. Existe o risco, principalmente são as doenças que o próprio organismo dele vai produzir. Hiperplasia prostática devido aos hormônios
o câncer de próstata, um câncer de testículo. Isso aí são as características que ele pode adoecer. Ainda existe, Marcos, duas doenças que eu não citei. Na verdade, uma doença que pode ocorrer no macho e na fêmea, tá? Que é o TVT, ou tumor de Stick, que é um tumor venéreo transmissível, tá? Que pode ocorrer, é o único tumor que ocorre a transmissão via sexual. Isso aí pode ocorrer tanto no macho quanto na fêmea, que o animal fica pingando sangue às vezes, pela vagina ou pelo prepúcio, fica um aumento de volume em forma de couve-flor. Isso aí é a característica do TVT. Não pode dar na parte reprodutiva, né, em vulva, em vagina, em pênis, em prepúcio, mas também pode dar em boca, em olho, em pele, em qualquer canto o TVT pode ocorrer, Marcos. Tem mais perguntas aqui. Adotei um cachorrinho há um mês atrás, não sei quantos meses ele tem, mas gostaria de mandar fazer a castração. Digamos que ele tem de 3 a 4 meses. É certo fazer agora? Quem pergunta é Orlina, lá de Equador. Orlina, eu acredito... Primeiro, parabéns por ter adotado. Eu tenho esse hábito de parabenizar as pessoas que adotam animais. A questão de castrar muito novo, eu não indico. Eu indico você castrar os machos aí por volta dos 6 meses a 8, 10 meses de idade, e as fêmeas aí por volta dos 6 meses até 8 meses de idade. Isso aí vai depender muito da raça, da espécie que a gente esteja falando, mas é mais ou menos nesse período. Novo demais não é indicado. A partir de que idade mais ou menos, então? Olha, se for um gato, é um cachorro, né, que ela fala. É um cachorrinho. Pronto, tá? O cachorrinho orienta... Ela acha que ele tem de 3 a 4 meses. Isso, o cachorrinho orienta a partir dos 6 meses de idade. De 6 até 1 ano de idade, no máximo, os machos. Aí mais entre 6 e 8, 10 meses de idade é o ideal. Pergunta, Dr. Robson, se é normal o cachorro macho castrado faz o xixi ainda levantando a perna, porque eu conheço um cachorro que faz como a cachorra, né? Tem 2 meses que foi castrado. Isso, ele ainda não perdeu, é normal, ele ainda não perdeu com 2 meses de idade, ele ainda não perdeu o hábito que ele tinha, né? Como também ele não perdeu na sua totalidade os hormônios que estavam circulando no seu organismo. O que vai acontecer muitas vezes é que o animal perde esse hábito de delimitar território urinando, levantando a perna. Porém, tem animais que criam essa característica e mesmo após a castração eles vão permanecer ainda levantando a perna para urinar. Isso aí vai depender de animal para animal, Marcos. Tem um Shih Tzu macho, com quanto tempo orienta a fazer a castração? Mesma orientação? Mesma orientação. Aí se for macho, aí de 6 a 8, 10, no máximo 1 ano de idade. Agora, lembrando ao pessoal, posso castrar meu animal que está com 5 anos, 6 anos, animal a partir de 5 anos de idade e que você não quer para reprodução, a indicação é castrar, porque você vai diminuir assim os riscos de câncer de testículo e você vai diminuir a possibilidade de hiperplasia prostática benigna. Isso daí é a indicação que ocorre para os machos a partir de 5 anos de idade. Por que é que muitas pessoas têm essa preocupação? Ah, meu animalzinho vai deixar de namorar, vai perder o apetite sexual? Se você quer ele para reprodução, né, se você quer que seu animal cruze, que seu animal vá aí, saia na rua, ou se ele é um reprodutor, se ele é um animal que tem um pedigree, que você gosta de colocar ele para cruzar. Muitas vezes até, Marcos, tem reprodutores que você deixa ele porque é uma fonte de renda. Para cada cadela que cruza com ele, a cada 2 filhotes, a cada 3 filhotes, um é para o dono do macho. Então isso daí também a gente tem que levar em consideração. Agora, se você não quer ele para reprodução, a indicação é castração. O animal... ele pode ter a necessidade da reprodução, até pode, mas os riscos dele permanecer com o testículo, o risco da fêmea permanecer com o útero, com o ovário, é bem maior para a saúde dele do que ele permanecer com as características reprodutivas. Eu pergunto isso porque, por exemplo, eu tenho uma Cocker Spaniel, a Suzy, que inclusive eu sou paciente, você conhece muito bem, né? A bichinha nunca namorou na vida, né? O ato de nunca namorar não vai causar nenhum mal.
Tá? Agora, se ela tivesse namorado, cruzado uma vez, aí ela teria que ter essa dependência e ficar? Também não. Então, cruzou uma vez, vai ter de ficar cruzando sempre? Também não. Isso também não existe. Não existe. Mas você acha que eu estou errado, por exemplo? Ele nunca ter deixado ela namorar? Rapaz, aí é uma questão pessoal e individual de cada um. Essa questão de ciúme, né? Você aí tá com ciúme até da cachorra, Marco. Mas pode até ser uma atitude egoísta da minha parte, né? Mas isso aí não. Aí muitas vezes é um ato de consciência. Por que um ato de consciência? Porque você sabe que se sua cadela tivesse cruzado, ela provavelmente ia emprenhar, ia ter aí 5, 6 filhotezinhos, que você ia ter de ter a responsabilidade de encontrar 6 lares para adotar esses seus filhotes, ou então você ia ficar com 6 filhotes a mais dentro de casa para você criar. Isso aí é o ato de responsabilidade, né? Ou então teria de ser irresponsável de jogar na rua esses animais para sofrerem ou causar prejuízo ou causar dano para esses animais de rua que vão ficar ali passando fome, passando sede, né? Sem estarem protegidos, sem ter um lar. Então isso aí eu acho que é uma questão de responsabilidade. Tem mais perguntas aqui, bom dia. Doutor Robson, e se desse período, aí vai ter que ter se desse período a fêmea H, por exemplo, entrar no cio, qual é o tempo assim que também o tempo mínimo que ela vai ter condições de entrar no cio? Aí vai haver a incompatibilidade, não? Ivamar da Costa Pereira. Um abraço, Ivamar, e aí? Ivamar, antes de eu lhe responder isso aqui, agora o estúdio ficou iluminado porque Joelma chegou, aí eu tenho de me concentrar. Veja bem, a questão da cadela, quando entra no cio, você vai ter de manter ela dentro de casa presa, tá? Por que eu estou separando cadela e gata? Porque a cadela é mais fácil de você conter. A gata é mais difícil, porque a gata consegue fugir. A gata consegue escalar uma janela, escalar um muro e consegue fugir para poder se reproduzir. Se você tem essa gata e que você não quer ela para reprodução, ou vai trancar ela num ambiente que ela não fuja, por um período aí de 10 dias, 15 dias, tem cadela que dura até mais tempo de cio, tá? Ou você vai ter de providenciar a castração dela, principalmente no pós-cio, já que não é indicado você castrar ela estando no cio. Tenho 2 cachorros machos, eles brigam muito. Se castrar, será que eles brigam? Será que as brigas acabariam? Se as brigas forem por território ou por algum objeto, possa ser que não ocorra, tá? Não acabe essas brigas. Porque tem, por exemplo, animais que são castrados e brigam por um brinquedinho, ou briga pela hora de comer, ou briga por uma vasilha de alimentação, ou briga por estar perto de você. Aí é uma questão comportamental, então teria de ser um adestramento para poder parar essas brigas. Mas, pela castração, eles podem ficar mais dóceis e, consequentemente, acabar essas brigas. Como é que é a recuperação de uma castração de macho? É bem tranquila. Tanto no gato é mais tranquilo, já que o gato a gente não dá ponto nem na pele. É bem mais tranquila a castração do gato. E no cão, a gente se preocupa apenas com a questão de lambedura, já que o cachorro ele fica lambendo muitas vezes o local da cirurgia, causando ali uma descência de sutura, onde abre os pontos, vamos falar no popular, ou ali causa um processo infeccioso no local, ou um processo irritativo na pele. Isso aí são as preocupações. Com isso, a gente lança mão de fazer curativos ou usar colar elisabetano, que é um colar que protege para ele não atingir o local da incisão cirúrgica, da linha cirúrgica e aí por diante. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263, ou você pode seguir o Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. 8h07, nós vamos para o intervalo.